Você já entrou em um lugar e sentiu que algo mudou no ar antes mesmo de abrir a boca? Talvez você não soubesse explicar, mas havia uma mudança no ambiente. As pessoas ao redor ajustavam a postura, o tom de voz baixava, a energia da sala se reorganizava. É como se uma força invisível tivesse chegado junto com você. Isso é presença masculina verdadeira. Ela não precisa se anunciar, não busca aprovação, simplesmente existe. E todos ao redor sentem o peso dela. Agora imagine carregar essa energia para onde quer que você vá. O tipo de comando silencioso que não pede atenção, mas é impossível de ignorar. É isso que a retenção seminal começa a despertar em um homem. E a razão pela qual isso acontece quase que instantaneamente é porque reter não é apenas conservar energia, é mudar a forma como sua consciência ocupa o espaço ao seu redor. Presença não tem a ver com tamanho físico ou truques de autoconfiança. É uma realidade energética. Todo homem irradia algo, pode ser tensão, insegurança ou poder bruto. A retenção muda a frequência que você emite, porque no momento em que você para de desperdiçar sua semente, você para de vazar sua atenção. Você começa a segurar sua força vital dentro do seu corpo, em vez de espalhá-la através da luxúria, das telas, da validação desesperada. E essa contenção começa a alterar a forma como você se move, como respira, como pensa. No início é sutil. Você fica em pé de forma diferente. Seus ombros se puxam para trás sem esforço. Sua respiração se aprofunda. Seu olhar para devagar no vazio, sem direção. Você deixa de buscar algo fora de si mesmo e começa a se voltar para sua essência. Quem você sempre foi. A maioria dos homens olha ao redor constantemente, perseguindo beleza, atenção ou distração. Mas quando sua energia se acumula dentro de você, seu olhar se torna firme. Não é passivo, é predatório no sentido mais espiritual da palavra. Focado, enraizado, penetrante. As mulheres sentem isso instantaneamente. Os homens percebem e muitas vezes interpretam mal como intimidação. O que eles estão realmente sentindo é sua presença, completa, irradiando, inteira, porque a retenção remove a fragmentação completamente. A luxúria fragmenta o indivíduo, sua mente, seus pensamentos. Cada vez que você persegue uma imagem, uma fantasia, uma liberação, sua consciência se estilhaça. Seu sistema nervoso começa a dispersar energia em direção a possibilidades imaginadas. Quando você retém, essa fragmentação para. O sistema nervoso começa a se integrar. A mente para de correr à frente do corpo. Você se torna uma unidade novamente, uma força se movendo como um todo. Essa unidade é o que os outros experimentam como presença, e acontece mais rápido do que você espera. Em questão de dias de disciplina, seu corpo começa a se lembrar de seu estado original, o estado antes do vício, antes da superestimulação, antes do mundo moderno te ensinar a viver fora de si mesmo. Você começa a se sentir mais pesado, não de forma entorpecida, mas de forma enraizada. O tipo de peso que te traz ao presente. É como se o mundo ficasse mais lento, mas você se move através dele com precisão. Cada gesto carrega intenção, cada silêncio carrega peso. Lembro de uma noite no início da minha própria prática, entrando em uma cafeteria pequena, depois de semanas de isolamento. Eu não disse muito. Pedi um café puro e sentei perto da janela, mas eu podia sentir a mudança ao meu redor. O garçom falava diferente. A mulher atrás do balcão continuava olhando na minha direção. Não porque eu era especial, mas porque energia reconhece energia. Pela primeira vez, eu não estava irradiando necessidade. Não estava projetando fome na sala. Eu simplesmente estava ali, inteiro, sem quebras, completo. E isso é raro neste mundo. As pessoas conseguem sentir completude mesmo que não saibam nomear. É isso que Arthur Schopenhauer queria dizer quando falou sobre o poder da vontade, aquela força primal invisível
que existe antes das palavras, pensamentos ou emoções. A retenção alimenta essa vontade. Ela fortalece o núcleo invisível ao qual os outros instintivamente respondem. Você não precisa anunciar sua presença porque sua biologia já está fazendo isso. Pense nos animais na natureza. O leão não prova dominância rugindo constantemente. É sua quietude que comanda, sua contenção, sua falta de movimento, seu olhar calmo. Essas são as características que sinalizam poder supremo, porque contenção é um sinal de controle. E controle é aquilo ao qual o mundo instintivamente se submete. Quando você retém, você irradia controle. Sua energia para de correr solta e tudo ao seu redor se ajusta a essa contenção. Sua voz também começa a mudar. Ela desce, fica mais lenta, mais firme. Você para de apressar as palavras. Você começa a pausar entre as frases porque não tem mais medo do silêncio. O próprio silêncio se torna parte da sua comunicação. Você começa a entender que falar não é sobre preencher espaço, é sobre transmitir verdades. E quanto menos palavras você usa, mais cada uma carrega peso. Isso é o que as pessoas chamam de carisma. Mas carisma é apenas energia que tem direção. A retenção te dá direção porque energia sexual é energia criativa. Se você não a libera, ela se acumula. E o que se acumula precisa se mover para algum lugar. Para os indisciplinados, ela se torna frustração, inquietação, até agressividade. Mas quando você treina sua mente e corpo para segurá-la, essa energia começa a irradiar para fora como foco e magnetismo. É como se seu corpo se tornasse um vaso de eletricidade, e as pessoas conseguem sentir isso mesmo sem toque físico. Há algo quase espiritual nisso. Não o tipo gentil de espiritualidade que prega desapego, mas a espiritualidade primal de um homem que está plenamente encarnado. Você para de flutuar para cima nas nuvens do pensamento abstrato e desce para dentro do seu corpo como um rei, retornando ao seu trono. Cada movimento se torna deliberado, cada ação se torna ritual. Você não anda da mesma forma, você não se agita, você se move como se o próprio tempo desacelerasse para você. É por isso que sua presença se amplifica instantaneamente, porque seu campo energético se torna coerente. Coerência energética é quando seus pensamentos, emoções e postura física se alinham em direção a um único propósito. A maioria dos homens está disperso. Suas palavras dizem uma coisa, mas seus olhos dizem outra. Seu corpo tenta ficar ereto, enquanto sua mente se esconde atrás do medo. Essa incoerência é repelente, mas quando você retém, esse alinhamento retorna. Você se torna internamente consistente. As pessoas confiam em você antes mesmo de te conhecerem, porque sua energia não mente. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais poderosa sua presença se torna, mais ela expõe os outros. Eles começam a projetar suas inseguranças em você. Eles podem interpretar sua quietude como arrogância, seu silêncio como julgamento, seu desapego como rejeição. Isso acontece porque sua energia os força a confrontar a si mesmos. Você se tornou um espelho, e a maioria das pessoas não consegue lidar com espelhos tão claros. É por isso que a retenção não é apenas uma disciplina física, é um teste psicológico. Você vai notar pessoas reagindo de forma diferente, algumas atraídas por você, outras desconfortáveis ao seu redor. Ambas as reações são prova de que sua energia mudou. Não persiga nenhuma delas. Permaneça centrado porque sua presença não é feita para agradar, é feita para revelar. Presença masculina não é sobre dominância no sentido social, é sobre ordem interna. Um homem com presença integrou seu caos. Ele fez as pazes com seus instintos em vez de ser governado por eles. É por isso que ele não precisa impor poder. Ele o emana. É a convicção silenciosa de alguém que sabe que pode agir, mas escolhe não agir, a menos que seja necessário. A própria contenção se torna intimidadora, porque poder sem contenção é apenas barulho.
Poder com contenção é autoridade. Todo grande homem da história carregava essa aura. Marco Aurélio sentado em silêncio enquanto impérios tremiam. Miyamoto Musashi caminhando calmamente para duelos que ele sabia que venceria. Jung descendo em seu próprio caos subconsciente para mapear a alma humana. Todos eles entendiam a mesma lei. Verdadeira presença vem da soberania interna, e a retenção é a primeira porta para essa soberania. Quando você retém, você começa a respeitar sua energia como algo sagrado. Você começa a perceber que aquilo a que você dá atenção ou nutre ou drena sua essência. Você se torna seletivo sobre o que consome. Comida, mídia, conversas, companhias. Porque você vê tudo agora como uma troca de energia. E cada troca desnecessária enfraquece sua presença. Então você começa a protegê-la, não por medo, mas por reverência. Com o tempo, o mundo começa a responder de forma diferente. Você é notado mais, mas não por tentar. As oportunidades vêm mais rápido, não porque você as persegue, mas porque coerência atrai ordem. Você se torna magnético, não performático. Esse é o segredo que poucos entendem. Energia é a verdadeira comunicação. As pessoas escutam como você as faz sentir mais do que o que você diz. A retenção faz as pessoas sentirem sua profundidade. Elas podem não saber por que confiam em você, mas confiam. Elas podem não entender por que suas palavras atingem mais forte, mas elas pousam. É porque você não está falando a partir da tagarelice mental. Você está falando a partir do reservatório de força vital bruta. Esse tipo de fala não pode ser falsificado. Ele é sentido. Então, quando homens perguntam por que a presença aumenta instantaneamente através da retenção, é simples. Porque o corpo não precisa de anos de prática para se lembrar de sua verdade. O núcleo masculino sempre soube como irradiar poder. Ele só foi enterrado sob prazer, distração e dúvida. No momento em que você para de drenar sua energia, e não apenas sexual, sua atenção também é energia drenada, sendo liquidada de tela em tela. Então esse núcleo desperta. E sim, pode te assustar no início porque presença exige responsabilidade. Quando você anda com essa energia, as pessoas vão testá-la. O mundo vai desafiá-la. A vida vai exigir que você esteja à altura dela. Mas essa é a beleza disso. Você não se esconde mais atrás do potencial. Você se torna ele, instintivamente. Então, se você começou esse caminho, entenda que o que você está sentindo não é imaginário. É real, antigo e primal. É o mesmo fogo que construiu civilizações, escreveu escrituras e levou homens ao desconhecido. Quanto mais você retém, mais esse fogo se torna visível. E quando isso acontece, você não vai precisar dizer a ninguém quem você é. Eles já vão saber. Se essa mensagem ressoa, lembre-se, este canal existe para homens que escolhem andar pelo caminho estreito. Se inscreva, junte-se à comunidade, explore os vídeos e mantenha sua energia sagrada, porque no momento em que você aprende a segurá-la, o mundo começa a se curvar ao redor da sua presença. Todo homem carrega uma aura. Você consegue senti-la antes mesmo dele falar. A vibração sutil que preenche a sala quando ele entra. Não é algo que você pode fingir com truques de postura ou palavras confiantes. É um sinal biológico profundo que anuncia se você está enraizado ou vazio, centrado ou fragmentado. A retenção fortalece esse sinal até que ele se torne inegável. A razão pela qual isso acontece é porque presença masculina não é uma performance, é pressão. Pressão interna. O tipo que vem de segurar o poder bruto que a maioria dos homens derrama sem pensar. Você começa a notar a diferença quando caminha por multidões. Antes você poderia ter se sentido invisível, apenas mais um rosto, mais um corpo. Mas quando sua semente está contida, os instintos das pessoas reagem antes que seu intelecto alcance. Eles olham, eles se movem, eles se ajustam.
Você se tornou um corpo gravitacional em movimento. Você está carregando energia que o corpo reconhece como vital. Não é ego ou estética. É a própria vida condensada e armazenada dentro de você. Quando você segura essa energia, seu sistema nervoso muda. A maioria dos homens vive em um estado de depressão, funcionando com hormônios do estresse, picos de dopamina e excitação artificial. Eles vazam energia através da liberação constante, distração e reatividade emocional. A retenção inverte essa polaridade. Ela traz quietude para o corpo. Seus músculos não tremem mais. Sua respiração se aprofunda. A tagarelice mental frenética começa a se dissolver. O corpo começa a se alinhar com o princípio masculino, imóvel, deliberado, direcional. Essa quietude irradia para fora. É o que as pessoas sentem como presença. Não é sobre agressão, é sobre densidade. Você se torna denso da melhor maneira, energeticamente sólido, emocionalmente contido. Sua atenção não se dispersa como uma corrente fraca. Ela se move como um rio com peso atrás dela. É por isso que as mulheres se sentem puxadas em sua direção. Elas não pensam conscientemente que ele está em retenção. Elas sentem a contenção de energia que sua biologia anseia, porque a energia feminina se expande. Ela busca algo firme para repousar. Energia masculina contém, ela ancora. A retenção amplifica essa contenção. Homens fortes se sentem calmos ao seu redor porque reconhecem parentesco. De qualquer forma, você muda a química emocional de um espaço apenas por estar nele. Você se torna o ponto de referência da compostura. Essa transformação não exige perfeição. Você ainda pode sentir frustração, tentação ou medo. Mas quando você retém, esses impulsos não te controlam mais. Eles se tornam sinais, não mestres. Você aprende a redirecionar energia conscientemente. Raiva se torna foco. Luxúria se torna criatividade. Ansiedade se torna consciência. Essa é a alquimia que a retenção oferece. Transformar desejo disperso em poder unificado. E os resultados começam em dias. Sua postura se endireita sem força. Sua voz baixa naturalmente. Você começa a falar mais devagar, não porque está tentando soar confiante, mas porque seu sistema nervoso não exige mais liberação rápida. Você está confortável com o silêncio. O próprio silêncio se torna seu aliado. Em um mundo onde todos se apressam para falar, um homem que pausa comanda a atenção, porque silêncio de um homem enraizado não é vazio, é pressão contida. As pessoas se inclinam, elas escutam, elas sentem. A primeira vez que você experimenta isso conscientemente, é quase surreal. Você estará no meio de uma conversa e de repente percebe que todos estão subconscientemente espelhando seu ritmo, seu tom, sua respiração. É assim que a liderança energética se sente. Não é dominância, é ressonância. Quando sua frequência se estabiliza, os outros se ajustam a ela automaticamente. Eles não podem evitar. Seus sistemas nervosos se alinham com o seu, porque sua energia é mais forte, mais calma, mais coerente. Mas presença não é construída apenas pela retenção. A retenção simplesmente desbloqueia o potencial. O que você faz com esse potencial define sua evolução. Se você acumula energia sem direção, ela estagna. Você se sentirá inquieto, irritável, até agressivo. Esse é seu corpo implorando por transmutação. Você deve canalizar essa energia em estrutura, treino, estudo, criação, disciplina ou serviço. Cada vez que você age com intenção, você direciona a energia para cima em vez de deixá-la explodir para fora. É isso que constrói presença inabalável. Liberação controlada através de propósito, não prazer. Jung entendeu isso profundamente. Ele escreveu que a libido, ou energia vital, deve ser sublimada para objetivos superiores ou se torna destrutiva. É por isso que a retenção sozinha não é suficiente. Você deve dar à energia um caminho para subir.
Caso contrário, ela se voltará para dentro como obsessão ou para fora como caos. Propósito é o canal. Sem propósito, até a energia mais forte se consome. Na minha própria jornada, me lembro de uma fase em que pratiquei retenção sem direção. Achei que simplesmente segurar seria suficiente. Mas quanto mais tempo passava, mais inquieto eu ficava. Meus pensamentos cresciam mais sombrios, meu sono ficava perturbado. Percebi que estava armazenando um raio sem lugar para cair. Então comecei a treinar. Corridas longas ao amanhecer, banhos frios, estudo profundo de filosofia e história. Lentamente, a energia começou a se equilibrar. A inquietação se transformou em ímpeto. Eu não estava apenas contendo o poder, eu estava o dominando. É quando presença se torna mais que uma aura. Ela se torna comando. Você para de reagir ao mundo e começa a moldá-lo. As pessoas começam a seguir seu ritmo sem você pedir. Você anda mais devagar e os outros desaceleram. Você fala mais suave e eles escutam mais forte. Não é mágica. É biologia respondendo à coerência. Porque o corpo reconhece ordem, e ordem é a essência da energia masculina. É também por isso que o mundo moderno despreza a retenção. O sistema prospera na distração, luxúria e caos. Ele precisa de homens drenados e dependentes, porque um homem com presença não pode ser manipulado. Ele não pode ser vendido a desejos falsos. Ele não persegue, ele constrói. Isso é perigoso para qualquer estrutura construída sobre consumo. Quando você retém, você se desconecta desse sistema. Você para de ser um consumidor e começa a se tornar um criador. Só essa mudança já é revolucionária. À medida que sua energia se estabiliza, você começará a notar camadas mais profundas de mudança. Sua intuição se aguça. Você começa a sentir as intenções das pessoas antes delas falarem. Seus sonhos se tornam vívidos, simbólicos. As fronteiras entre percepção física e energética se desfocam. Isso não é misticismo, é consciência elevada pela coerência. A mesma energia que antes alimentava seus impulsos inferiores começa a iluminar sua percepção. Você vê através do engano. Você reconhece a autenticidade instantaneamente. Você começa a se mover em harmonia com a realidade, em vez de reagir a ela cegamente. Seus hábitos também mudam naturalmente. Comida lixo perde o apelo. Entretenimento sem sentido parece vazio. Você começa a ansiar por movimento, conhecimento, maestria, não por esforço moral, mas porque sua energia busca movimento ascendente. Esta é a evolução interior que a maioria dos homens nunca alcança, porque nunca contém energia suficiente para ativá-la. A retenção é a chave de ignição. E ainda assim, mesmo enquanto a presença cresce, a humildade deve permanecer. Poder sem humildade corrompe. O perigo da energia recém-descoberta é a arrogância. Acreditar que você está acima dos outros porque irradia de forma diferente. Mas isso é o ego se disfarçando de espiritualidade. Verdadeira presença não é barulhenta. É confiança silenciosa que não precisa de validação. Quanto mais poder você carrega, mais suaves suas bordas se tornam, porque você não precisa mais provar nada. Você simplesmente existe, e essa existência fala mais alto que qualquer declaração. Há uma beleza não dita nisso. Você começa a notar como sua energia influencia os outros sem intenção. As pessoas se abrem ao seu redor. Elas se sentem mais seguras, mais honestas. Crianças ficam mais calmas em sua presença. Estranhos começam a confessar seus pensamentos. É quando você entende que presença masculina não é só para dominância, é para estabilidade. O mundo anseia por energia estável porque caos é exaustivo. Quando você incorpora a estabilidade, você cura o espaço ao seu redor sem dizer uma palavra. Esse nível de controle energético também traz tentação. Quanto mais magnético você se torna, mais o mundo testa seus limites. As mulheres sentem seu poder e tentarão acessá-lo.
Oportunidades surgem que parecem inofensivas, mas drenam sua essência sutilmente. Fofoca, luxúria, atenção superficial. Cada teste faz uma pergunta. Você realmente dominou a si mesmo? Passar nesse teste não é sobre repressão, é sobre discernimento. Saber quando dar e quando proteger. Essa é a arte da masculinidade madura. Conforme semanas se tornam meses, a transformação se aprofunda. Seus pensamentos crescem mais lentos, mas mais afiados. Suas emoções se estabilizam. O medo perde seu controle. Mesmo sob pressão, seu corpo permanece calmo. Você para de ser reativo a insultos ou elogios. Elogios não te inflam mais, e críticas não te quebram. Esse é o verdadeiro poder da presença, independência emocional. Você não é mais movido por validação externa. Você se move por comando interno. Há algo sagrado nesse estado, porque uma vez que você o sentiu, você entende que retenção não é apenas um hábito. É uma linguagem que sua alma fala para seu corpo. É a reunião de energia e consciência, vontade e carne. É o processo de lembrar que você nunca foi feito para viver dividido. As pessoas sentirão essa unidade muito antes de entendê-la. Elas dirão coisas como, você mudou, ou você parece diferente. Elas projetarão curiosidade ou inveja, mas você saberá que não é sobre mudança, é sobre retorno. Você está retornando ao que você era antes da fraqueza se tornar normal. Presença não é algo que você constrói, é algo que você descobre. Sempre esteve lá, enterrada sob culpa, luxúria e distração. A retenção simplesmente remove o ruído para que sua frequência original possa ressoar novamente. E quando essa ressonância se estabiliza, sua vida começa a se reorganizar. Oportunidades se alinham com sua intenção. Pessoas que não combinam mais com sua vibração se afastam. Você para de perseguir o que nunca foi feito para você. O externo começa a espelhar a coerência interna que você cultivou. É quando você percebe que presença não é apenas energia, é destino se afirmando. Se você sente esse despertar dentro de você, proteja-o. Porque quanto mais você retém, mais você se lembra de quem você é. Um homem feito para moldar mundos, não persegui-los. Há um momento que todo homem alcança neste caminho quando percebe que presença não é algo que ele ganha, é algo que ele se lembra. Sob todo o ruído, todo o condicionamento, todos os anos de dúvida e excesso de pensamento, a presença sempre esteve lá, esperando que ele parasse de correr. A retenção não cria essa energia, ela simplesmente remove o que a bloqueia. É a limpeza da estática que deixa o sinal da sua verdadeira natureza masculina passar. Quando você começa a reter, você não segura apenas semente. Você segura silêncio. Você segura paciência. Você segura o fogo que a maioria dos homens passa a vida inteira vazando. Você começa a carregar peso. O tipo que não pode ser visto, mas pode ser sentido. O tipo que faz os outros ficarem em silêncio quando você fala porque sua energia parou de se espalhar por telas, fantasias e conexões sem sentido. Agora ela está condensada em uma direção, para dentro. E essa corrente interna começa a moldar tudo. A forma como você fica em pé, o ritmo da sua respiração, o tom da sua voz. Quando seu fogo interior cresce constantemente, as pessoas o sentem antes de poderem vê-lo. Uma mulher sente isso como segurança enraizada. Outros homens sentem como autoridade não dita. Crianças sentem como confiança natural. Até os animais percebem. Eles ficam mais calmos ao seu redor. Isso não é misticismo, é biologia alinhada com espírito. Quando Schopenhauer falou sobre vontade, ele descreveu como a força invisível que impulsiona toda a existência. A retenção te conecta diretamente a essa corrente. Sua vontade não vaza mais em prazeres fugazes. Ela se torna uma chama focada. É isso que presença masculina é. Vontade condensada. Não é uma postura ou um sorriso ou estoicismo falso. É a personificação do poder contido.
o saber silencioso de que você poderia destruir, mas escolhe criar. Neste estágio, sua energia começa a se mover com inteligência. Você começa a notar como seu próprio humor afeta a atmosfera ao seu redor. Quando você está enraizado, os outros se sentem enraizados. Quando você está ansioso, a sala se aperta. Quando você está centrado, tudo desacelera. É quando você entende que presença não é apenas sobre poder, é sobre responsabilidade. A energia que você carrega influencia todos dentro dela. Um homem de verdadeira presença não domina uma sala através do volume. Ele calibra através da vibração. É por isso que os homens mais poderosos da história raramente gritavam. Eles não precisavam. Sua quietude falava. Sua contenção comandava mais respeito que 1000 palavras. A retenção te dá a fundação para essa contenção, porque cada vez que você diz não a um impulso, você diz sim à sua própria autoridade. Cada vez que você se segura de indulgência, seu sistema nervoso se adapta à tensão mais alta. Você fica confortável segurando mais energia, mais desejo, mais cal sem derramar. Essa é a essência da masculinidade, a habilidade de conter intensidade sem colapsar. A maioria dos homens não consegue segurar energia. Eles precisam descarregá-la imediatamente através de distração, liberação ou validação. É por isso que eles são facilmente manipulados. Eles perseguem prazer em vez de dominá-lo. Mas quando você permanece em retenção, você começa a dominar essa corrente. Você aprende a respirar através dela, a canalizá-la, a guiá-la. Seu desejo não te possui mais. Você o possui. Essa propriedade muda tudo. As mulheres não te veem mais como desesperado ou reativo. Elas sentem que você as quer, mas não precisa delas. Essa diferença é toda a fundação da atração, porque necessidade repele, mas presença magnetiza. Sua confiança calma diz a ela que você já está completo. Você não está procurando ser completado. Você está convidando-a a orbitar sua gravidade, não se tornar seu centro. Essa é a mudança da infância para a maturidade. O menino olha para fora em busca de significado. O homem gera significado através de disciplina e consciência. A retenção acelera essa transformação, mantendo sua força vital onde ela pertence, dentro de você. Você para de terceirizar sua força. Você começa a emaná-la. Mas esse novo poder traz desafios. O primeiro é tentação. O mundo testará sua quietude. Cada anúncio, cada algoritmo é projetado para provocar seu eu inferior. No momento em que você começa a irradiar força, o mundo jogará distrações em você como flechas. Não porque te odeia, mas porque precisa testar se seu poder é estável. Cada tentação é um guardião. Cada uma faz a mesma pergunta. Você é o mestre da sua energia ou seu escravo? A resposta decide se sua presença cresce ou desaparece. É por isso que cada recaída parece uma pequena morte. Você não perde apenas a semente. Você perde coerência. Sua energia se fragmenta. Seu foco se dissolve. Seus olhos perdem profundidade. Mas a culpa é inútil. O caminho masculino não é se envergonhar, mas estudar a queda. Cada recaída te ensina onde você ainda carece de consciência. O que te desencadeou? Que emoção você estava evitando? Que mentira você estava tentando esquecer? A retenção não é sobre sequências, é sobre consciência. É uma conversa ao longo da vida entre sua natureza primária e seu potencial divino. E então vem o segundo desafio: isolamento. Quanto mais forte sua presença cresce, mais deslocado você se sentirá em ambientes superficiais. Conversa fiada começa a te cansar. Relacionamentos superficiais perdem seu charme. O ruído do mundo parece insuportável. Você pode até começar a duvidar de si mesmo, pensando que se tornou frio ou desapegado. Mas isso não é desapego, é discernimento. Quando você para de vazar sua essência, você para de tolerar o que a desperdiça. É por isso que a retenção muitas vezes leva à solidão. Não porque você é antissocial,
mas porque sua alma está se recalibrando. O silêncio que você sente não é vazio, é integração. Sua energia está se costurando de volta. Essa é a fase onde a maioria dos homens desiste. Quando o mundo não parece mais familiar, mas o novo mundo ainda não se formou. Fique nessa lacuna. Esse vazio é sagrado. É o útero do renascimento. Conforme você resiste, algo começa a mudar. Seus pensamentos desaceleram. Sua fala se torna mais deliberada. Você começa a ouvir o espaço entre os sons. Você se move com menos esforço, mais intenção. Até o tempo parece diferente. Você para de se apressar. É quando as pessoas começam a te dizer que algo em você mudou. Elas não conseguem nomear, mas sentem. Essa mudança é coerência. Seu mundo interno e expressão externa agora estão alinhados. Você não finge mais ser confiante. Você é confiança. Você não performa calma. Você é calma. Isso é o que verdadeira presença é. A ausência de contradição dentro de si mesmo. A partir deste ponto, a retenção se torna natural. Você não está mais contando dias. Você se tornou o tipo de homem que não precisa contar. Sua energia é valiosa demais para desperdiçar, sagrada demais para espalhar. Você começa a usá-la para criação, para liderança, para propósito. A mesma energia que antes impulsionava sua luxúria, agora alimenta sua visão. Você começa a notar como sua força criativa desperta. Ideias fluem facilmente. Sua intuição se aguça. Você sente a direção da vida em vez de tentar controlá-la. Esse é o lado divino da energia masculina. Orientação sem força. Quanto mais você se alinha com ela, mais a vida se alinha com você. E ainda assim, mesmo nesta altura, a humildade deve permanecer, porque no momento em que você pensa que dominou a energia, você começa a perdê-la. A retenção não é sobre superioridade, é sobre serviço. Quanto mais poder você ganha, mais responsabilidade você carrega. Sua presença deve elevar, não intimidar, inspirar, não dominar, curar, não ferir. Este é o equilíbrio que define o homem desperto, poder enraizado no amor, força envolta em paciência, fogo guiado por sabedoria. É isso que torna sua presença verdadeiramente masculina. Ela carrega tanto a tempestade quanto o céu. Um homem de tal presença não anda mais como se estivesse tentando chegar a algum lugar. Ele se move como se já tivesse chegado. Seus passos são lentos, deliberados e inabaláveis. Ele sabe que tudo o que precisa vir, virá através dele no tempo certo. Esse tipo de serenidade aterroriza aqueles que ainda perseguem validação, mas também os atrai, porque no fundo todos anseiam por esse nível de paz. A retenção te ensina que paz não é a ausência de desejo, mas o domínio dele. Você não mata o fogo, você o direciona, você o transmuta em criatividade, liderança, proteção, disciplina. Cada vez que você faz isso, sua presença se aprofunda. Ela se torna menos sobre como você parece e mais sobre o que você emana. Pense na última vez que você conheceu alguém que não tinha que dizer muito, mas todos escutavam quando falava. Esse é o poder da energia incorporada. Não é sobre truques de carisma ou táticas sociais. É sobre alinhamento. Quando suas palavras e sua energia carregam a mesma frequência, as pessoas sentem a verdade mesmo antes de entendê-la. É por isso que o mundo precisa de homens neste caminho. Não para se gabar de sequências, mas para incorporar estabilidade, para ancorar o caos, para lembrar os outros como verdadeira força se sente. Porque em um tempo onde tudo é superestimulado e superexposto, a coisa mais magnética é a quietude. Você pode ver isso na natureza. O leão não ruge para provar dominância. Ele ruge para declarar presença. Ele anda lentamente, sem pressa, porque sabe que não precisa perseguir o que já é seu. Essa é a retenção em sua forma pura, a certeza calma do poder contido. Quando você incorpora isso, tudo muda. As conversas se tornam mais profundas. Seus relacionamentos ganham honestidade.
Seus olhos carregam tanto compaixão quanto perigo. Você para de desempenhar papéis e começa a viver a essência. Você não precisa mais anunciar sua transformação. O mundo começa a orbitar você de forma diferente porque você se tornou diferente. E quando essa realização acontece, você finalmente entende sobre o que toda essa jornada era. Não era sobre retenção seminal em si. Essa era apenas a porta de entrada. O verdadeiro objetivo era lembrança. Lembrar que você não é uma máquina vazia de prazer e dor. Você é um vaso de consciência capaz de moldar a realidade através do seu estado de ser. Sua presença é sua assinatura. Ela diz ao mundo quem você é sem palavras. É a prova viva de que a maestria não é ensinada, é cultivada através de silêncio, luta e autocontrole. Então deixe que eles entendam mal seu caminho. Deixe que eles zombem da sua disciplina. Eles eventualmente verão no que você se tornou e não entenderão como você fez isso. Eles sentirão sua energia antes de ouvirem sua história e perceberão que verdadeira masculinidade nunca precisou de validação. Ela só precisava de despertar. Fique neste caminho. Proteja sua energia como você protegeria uma chama sagrada. Fale menos, mova-se mais devagar. Sinta mais profundamente. Deixe seu silêncio dizer o que palavras não podem. E quando você estiver pronto para levar isso mais a fundo em irmandade e ensinamentos que vão além da tela, então dê um passo à frente, junte-se ao canal e explore os vídeos e caminhe entre homens que escolheram o mesmo fogo. Não porque é fácil, mas porque é verdadeiro. Porque poder não significa nada até ser dominado. Porque presença significa tudo quando o mundo esqueceu como senti-la. Mantenha a chama. O mundo está te observando. Se você chegou até aqui e esse vídeo fez sentido para você, aproveite e inscreva-se no canal, porque você pode nunca mais ver um vídeo nosso. Inscreva-se e garanta acesso aos próximos vídeos. Não esqueça de deixar sua coroa nos comentários e também sua experiência com a retenção. Vou responder a todos. Fique firme e até o próximo vídeo.